O Luiz é um arquiteto e urbanista, né? É formado pela Pontifícia Universidade Católica, né? Do Rio Grande do Sul e também pela Universidade Católica do Chile, né? Você também tem MBA em gerenciamento de projetos pela Getúlio Vargas e também diversos treinamentos e capacitações. O Luiz Antônio Camargo, ele é diretor da Sólido Urbanismo e sócio também do Grupo Sólido. CEO da Urbia, primeira inteligência artificial e voltada para o planejamento urbano e também parcelamento de solo de empreendedorismo imobiliário no Brasil. Luiz, muito bom tê-lo, seja bem-vindo, e agora a palavra é toda sua. Obrigado, meu amigo. Então, a minha ideia desse bate-papo, eu vou fazer uma apresentação para vocês, falando rapidamente um pouquinho da história do Grupo Sólido e por que a gente chegou onde estamos e por que a gente resolveu inovar usando tecnologia no mercado imobiliário. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Enquanto a gente vai conversando, vocês só confirmem se ela está compartilhando. Perfeito, Luiz. Então, tá bem. Bom, pessoal, sou sócio-diretor do Grupo Sólido. Há mais de 11 anos a gente atua no mercado imobiliário, desenvolvendo empreendimentos, projetos para empreendimentos em duas áreas. Através da Sólido Urbanismo, ao qual a gente desenvolve empreendimentos horizontais, e a Sólido Arquitetura para empreendimentos verticais. Sólido Arquitetura, eu tenho ao meu lado um grande arquiteto, que é o Juliano Souto, quem é o head das operações de verticais, e eu sou diretor de urbanismo, junto com uma equipe de craques aí que está na nossa empresa já há muito tempo. E o nosso objetivo sempre foi atuar única e exclusivamente para o mercado imobiliário, onde a gente desenvolve empreendimentos que tenham alma e que vendam. Esse é o objetivo. É fazer com que eles tenham um punch muito legal, que eles tenham valor e que vendam. Então, a gente busca sempre esses dois viés de desenvolvimento e de propósito dentro da empresa. Depois, há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, a gente incubou um setor de tecnologia e assim surgiu uma spin-off que é a Sólido Tech, que a gente vai falar bastante aqui hoje nesse bate-papo. Bom, aqui estão algumas imagens de alguns dos últimos empreendimentos nossos em diversas regiões aí do Brasil. Hoje a gente vai tratar exclusivamente de loteamento, condomínio e tecnologia. Então aqui tem algumas imagens, depois vocês podem procurar nos nossos canais, aí no final da apresentação vou deixar meus contatos também. Mas por que o mercado imobiliário? Por que a gente escolheu trabalhar no mercado imobiliário? Afinal, a arquitetura tem diversas frentes. A gente pode trabalhar para arquitetura residencial, arquitetura de casas, a gente poderia trabalhar arquitetura institucional, como a gente vê que muitos grandes arquitetos fazem isso. Mas principalmente por 2 motivos. O primeiro deles é porque o mercado imobiliário é quem faz cidade. Não é o poder público que faz cidade. Às vezes as pessoas têm uma certa confusão um pouco disso, assim, né? Porque as cidades, sim, elas regulamentam a expansão urbana e o crescimento de cidades, mas quem desenvolve os prédios que vão compor uma cidade, quem desenvolve os loteamentos que vão expandir cidades, quem desenvolve os condomínios onde as famílias irão morar, é o mercado imobiliário. Então, isso sempre foi uma coisa que sempre nos motivou a gente quer fazer cidade, a gente quer ampliar cidades, a gente quer deixar uma marca positiva, uma pegada positiva nas cidades. Então, esse é um primeiro motivo que fez a gente ir para o mercado imobiliário, e nós temos um segundo motivo, que o Raul Justilores, no livro São Paulo nas Alturas, chamou de divórcio da arquitetura com o mercado imobiliário. Nos anos 50, o Brasil passou por uma expansão de grandes arquitetos. Dos maiores arquitetos do mundo, uma boa parte, talvez a maioria desses grandes arquitetos estavam dentro do Brasil. E a gente passou por um momento em que a arquitetura e mercado imobiliário estavam muito cruzados, muito conectados. E ali tivemos diversos empreendimentos incríveis que deixaram legados excelentes, tanto para a paisagem urbana, quanto para a expansão de cidade, e também como, de fato, novas organizações urbanas que cada vez mais a gente vê como super saudáveis, como nesse exemplo que está no fundo da tela, o Conjunto Nacional, do arquiteto Libeskind, dos anos 50, na Avenida Paulista, onde a Avenida Paulista era formada por casarões,
inclusive nesse quarteirão onde ele está incluído, vivia uma família só, em uma única casa, e os empreendedores que tiveram uma genialidade na época adensaram em criar um produto misto, que hoje é o que se entende como conceito, inclusive, o vancouverismo, de uma cidade que adotou esse modelo de misturar o que é calçada, o que é público com o que é privado, com diversas atividades. Só que isso aconteceu um divórcio em algum momento por diversos fatores, ao qual esses grandes arquitetos, na grande maioria, resolveram mudar um pouco e sair do mercado imobiliário. E foram fazer museus, arquitetura institucional, fazer grandes prédios, e de fato fizeram, mas eles estavam deslocados do mercado imobiliário. E como o mercado imobiliário é quem faz cidades, nós passamos por algumas décadas, ao qual as nossas cidades foram crescendo sem uma identidade e sem uma qualidade de arquitetura. Quando eu me formei, lá em 2008, e surgiu a oportunidade de começar a trabalhar no mercado imobiliário, a gente começou a ver que os prédios da década de 90, década anterior a que eu estava me formando, eram prédios beges, marrons, de janelinha, tudo igual, tudo sem muita característica, tudo sem muita força. E o urbanismo era um aumento de cidade, sem muito desenho, sem nada de muito criativo. E isso fez com que eu pensasse e chamasse o Juliano, vamos montar uma sociedade e começar a trabalhar para o mercado imobiliário para tentar mudar isso. Para começar, já que houve um divórcio entre mercado imobiliário e arquitetura, e boa arquitetura, vamos começar a conectar isso de novo, vamos começar um namoro de arquitetura e mercado imobiliário. E assim a gente entendeu que a gente tinha um propósito para trabalhar, em que, obviamente, os nossos clientes empreendedores buscam no Grupo Sólido uma empresa que desenvolve projetos monetizáveis para eles, que agregam valor e que vendam muito, mas também a gente deixa a nossa pegada, deixa o nosso legado, e esse é o nosso princípio. Bom, o Grupo Sólido hoje, a gente está em mais de 45 cidades do país, em 10 estados, com 2 projetos na Irlanda. Nós temos mais de 3.000 hectares de estudos urbanísticos desenvolvidos, mais de 2.000 hectares de urbanizações projetadas, e a gente começa um ano com mais de 25 novos projetos, entre loteamentos, condomínios, bairros planejados. Nós estamos hoje desenvolvendo 4 bairros planejados no Brasil. E muitas dores, e um pouco dessas dores que eu vou falar ao longo do nosso bate-papo. Mas essas dores começam justamente com um dos temas dessa masterclass, desse brilhante conjunto de pessoas, que é a expansão urbana e parcelamento de solo. A gente sabe que a expansão urbana hoje no Brasil ela se dá exclusivamente pelo parcelamento de solo, através de diferentes tipologias e produtos que são apresentados para o mercado, mas fundamentalmente no modelo loteamento e no modelo condomínios e bairros planejados, comunidades planejadas. Então tem muito essa característica e a gente sabe que é muito duro empreender o mercado de loteamento porque existem muitas dores, muitos ruídos e alguns problemas que fazem com que esse processo seja dolorido. E a gente sabe também que o mundo hoje virou a cidade. Desde 2018, o Brasil passou a ter 55% da população vivendo em áreas urbanas. Em 2070, esse número vai chegar a 88%. Então, a gente não fala mais de uma espécie humana somente, né? Mas uma espécie urbana, talvez um urbano com H, porque realmente é indissociável a relação do ser humano hoje com a cidade. Então, como pensar na expansão urbana, como pensar em aumentar cidades, como pensar em fazer parcelamento solo, fundamentalmente a gente está pensando nas cidades. E realmente as cidades, a gente vai ter cada vez um aumento gigantesco de população, a ponto de 2100 o mundo ter 11 bilhões de pessoas e a América Latina quase dobrar de tamanho em relação ao tamanho que ela tem hoje em 2020. Esse gráfico mostra um pouco disso. A Ásia para de crescer ali nos anos de 2040, inclusive tem um decréscimo. A África vai ter um crescimento absurdo, ainda tem muita terra e tem um crescimento populacional muito alto. O ponto da África vai ser um continente praticamente tão populoso quanto a Ásia. E a Europa se mantém igual, a América do Norte aumenta um pouco, mas a grande expansão está em América Latina, África e ainda esse final de expansão da Ásia. Mas como é que a gente vai crescer
e como é que a gente vai viver, aonde que a gente vai chegar, o que que isso vai gerar com essa expansão urbana que está tendo e com todas as dores que nós temos no Brasil quando a gente pensa em expansão urbana, quando a gente pensa em fazer loteamentos. Eu acredito muito num conceito chamado complexidades, do Michel Rouet, que ele fala que a cidade não é mais simplesmente um amontoado de ruas onde as pessoas se deslocam, passam, vivem e moram, mas na verdade existe um conceito muito muito profundo na relação das cidades, ao qual a gente precisa entender que as pessoas estão ali morando e trabalhando, mas entre morar e trabalhar existem milhões de atividades que são feitas e que são fundamentais para o desenvolvimento humano. E se a gente vai ter no ano de 2070, 88% da população brasileira vivendo em cidades, como é que a gente resolve a expansão urbana de uma maneira ágil, com qualidade e com menos dores do que nós temos hoje? A gente entendeu que a gente precisava, que a tecnologia está completamente enraizada nisso. A gente lá na Solidotech precisávamos trazer de volta ou começar uma discussão a respeito da inovação na indústria da construção civil, no mercado imobiliário. E daí a gente viu uma pesquisa da CPTEC que diz o seguinte: a indústria da construção civil é a segunda que menos inova em toda a cadeia produtiva brasileira. Nós estamos num mercado que só é mais inovador do que a pesca. E isso nos chocou muito, porque apesar de a maior quantidade de ativos financeiros do planeta estar no mercado imobiliário, a gente é a segunda indústria que menos inova. Então aí havia uma desconexão completa. A gente está falando de ativos, do maior número de ativos do planeta, com o segundo menor nível de inovação no Brasil. Claro que essa inovação muda de país para país, mas mesmo assim a gente não vê, de fato, uma grande modelo de inovação acontecendo nessa área, como a gente vê no varejo, por exemplo. E a gente cada vez mais entendia que a tecnologia precisava ser uma resposta, só que a gente precisava entender como a tecnologia podia resolver, de fato, essas dores e fazer com que a gente começasse a mudar esse cenário. Entendendo que a tecnologia não é mais uma escolha para a gente, ela é uma condição. Não tem mais como eu pensar que eu vou escolher usar a tecnologia. Se eu não usar a tecnologia, eu não vivo mais. E assim em tudo que a gente desenvolve, desde o lifestyle até onde a gente mora. As nossas casas precisam se reconectar, precisam se desenvolver, e assim a cidade, e assim o parcelamento de solo. E tudo isso só faz sentido porque a tecnologia ela precisa ser feita para as pessoas. Quando uma startup surge, ela está pensando em resolver a dor ou criar uma facilidade ou ser disruptiva, criando tecnologia para as pessoas. Ainda que nós estamos dentro de uma cadeia produtiva que vai desenvolver tecnologia e vai desenvolver processos e projetos para o mercado imobiliário e para a expansão urbana, para parcelamento de solo, na ponta final, isso vai impactar a vida das pessoas que vão morar lá, isso vai impactar a vida dos empreendedores que estão vendendo esses produtos e de toda a cadeia que compõe pessoas. E é para isso que a tecnologia serve. E a gente sabe que muitos dados existem no planeta e muito poucos eles são utilizados. Em 2003, nós chegamos a uma produção de informação desde o início da civilização até esse ano, de 2003, nós geramos 5 exabytes de informação, de volume de informação. É um número gigantesco, difícil até de falar sobre ele. Só que hoje, esse mesmo montante de informação que nós levamos mais de 10 mil anos para construir, ele é gerado a cada 2 dias. E como é que a gente usa essas informações para desenvolver projetos mais assertivos, para fazer projetos melhores, para pensar, para entender melhor o nosso público consumidor, para entender melhor como é que é a expansão urbana, para saber quais são os melhores terrenos para serem desenvolvidos, quais têm uma maior capilaridade para alcançar aquele consumidor e gerar atratividade. E esses dados são muito pouco utilizáveis. E Big Data, hoje, é artigo de escola na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, de ensino médio. E aqui no Brasil, a gente acha que Big Data ainda era uma coisa de outro mundo, e eu realmente achava. Só que a gente viu que não, esses bancos de dados gigantescos que existem, essas informações gigantescas que existem, a grande maioria gratuitas, elas precisam ser compiladas para que a gente
consiga tomar melhores decisões. E essas decisões e a tecnologia, ela precisa de fato resolver as dores. E aqui está um pouco das nossas dores e dores do mercado quando a gente desenvolve projetos urbanísticos. Quando eu vou desenvolver um projeto urbanístico, quando a nossa empresa vai pensar em fazer um parcelamento de solo, um loteamento, um condomínio de lotes, a gente vê que tem muitas dores, a gente tem etapas de viabilidade muito dependentes do humano e do feeling dele. A gente vê que tem muita demora nas etapas de desenvolvimento, a gente não consegue buscar dados que estão numa única plataforma para tomada de decisão e que isso seja mais fácil para eu conseguir ter a resposta correta a respeito de perguntas que a gente precisa se fazer na hora de um desenvolvimento de produto imobiliário. E muitas vezes processos que, quando precisam ter uma revisão, o projeto urbanístico hoje precisa ter uma revisão que a prefeitura solicita, isso gera uma reação em cadeia de atividades, que isso é super demorado, e a gente já tem um poder público muito engessado, muito demorado. Se a gente, sociedade civil organizada, empresas de eficiência, não formos rápidos, até para mostrar, olha, vocês estão ficando para trás, prefeitura, vocês estão ficando para trás, poder público, a gente vai ainda perder mais tempo em desenvolvimento. E a gente, dentro desse pensamento de tecnologia, nós vimos que todas essas perguntas, todas essas dores, elas eram solucionadas por 4 pilares, somente 4. Velocidade, volume, veracidade e variedade. Velocidade nos processos, nas respostas e no desenvolvimento dos projetos. Volume, onde a gente conseguisse ter escala e desenvolvimento de empreendimentos de qualquer tamanho, em qualquer lugar, de maneira muito ágil. Veracidade, ou seja, o nível de informação que a gente busca tem que ser de altíssimo padrão, bem como o nível de desenvolvimento dos projetos, ele tem que ser muito verdadeiro. E variedade, a gente sabe que existem diferentes tipologias de produto, mesmo dentro do parcelamento do solo, mesmo dentro de um loteamento, e uma variedade de técnicas e soluções para resolver, que a gente precisa, de fato, ter diversas soluções, às vezes, para um mesmo problema. Então, a Sólido Tech veio com esses 4 pilares de desenvolvimento. Então, a nossa transformação digital, que começou lá em 2018, ela vem pensando nesses 4 pilares, e a Sólido Tech, quando ela virou essa spin-off, ela é uma spin-off de inteligência urbana integrada por dados. Tudo que a gente faz ali dentro é para melhorar processos internos, a gente gerar soluções de tecnologia para o mercado, tudo isso baseada e integrada por dados que, de fato, montem a estrutura de veracidade daqueles empreendimentos que a gente desenvolve. Só que não é fácil a gente conseguir chegar a esses 4 pilares simplesmente pensando na tecnologia, porque a tecnologia ela pode estar em diversas formas. E a gente viu que para a gente conseguir esses 4 pilares, só tinha um caminho para a gente ir: desenvolver uma inteligência artificial. E foi nesse momento que a gente decidiu e começou a incorporar algoritmos de inteligência artificial dentro da Sólido Tech, até criar a Urbia. A Urbia, que é essa diretora do Grupo Sólido hoje, ela é uma inteligência artificial que já está fazendo um monte de coisa. E em pouco tempo. Ela demorou bastante tempo para a gente entender, para a gente estruturar ela, mas quando a gente criou ela e ela começou a aprender, a gente colocou ela na faculdade e ela começou a aprender, a gente começou a ensinar o básico de desenho urbano para ela. E aqui está ela aprendendo um pouquinho, e vou mostrar alguns exemplos dela trabalhando. Isso aqui é quando a gente ensinou para ela o que era um quarteirão, o que era um lote, o que era uma rua, o que era uma área de doação e o quanto de doação precisa ser feito numa gleba. E a gente começou a pensar e esticar e mudar de tamanho as glebas, que a gente ficticiamente treinava ela, e ela precisava nos dar quantos lotes ela conseguiria tirar dentro dessa gleba, quantos metros quadrados de traçado viário, quantos metros quadrados de reserva legal, ou de doação, ou de áreas institucionais e verdes. Nesse momento, a gente que a gente achava mais interessante de ela aprender assim, que seria mais fácil.
e ela começou a aprender e ela começou a dar essas informações em tempo real. Então, se eu mexo numa gleba de tamanho, ela já chega a 924 lotes. Se eu mudo ela para cá um pouco, ela já passa para 1015. E esse primeiro algoritmo que ela aprendeu é um algoritmo que a gente chama de algoritmo de adensamento, que é para colocar o maior número de lotes possível dentro daqueles indicadores urbanísticos que uma cidade exige. Tamanho de rua, tamanho de lote, tamanho de quarteirão. Basicamente, esses três, e área de doação. Esses 4 são os principais parâmetros que ela precisava entender, colocar dentro do modelo de design generativo dela e gerar eu acho que agora a gente sabe que a gleba não muda de tamanho, ela é fixa, mas vamos deixar ela pelo menos mudar os parâmetros e ver como ela reage. Então, aqui dentro de uma gleba fixa, e se a gente mexer o tamanho da rua? E se a gente mexer o tamanho do quarteirão? E se a gente mudar o tamanho do lote? Qual é o resultado que nós temos, de fato, dentro de uma planilha de áreas e do número de lotes, para entender qual é a diferença, por exemplo, entre produtos diferentes, lote entre que eu estou atuando. E assim ela faz em tempo real, à medida que eu mexo um quarteirão ou uma rua, ela vai alterando de 620 lotes para 584, sempre com essas simulações literalmente em tempo real. Ela leva uma fração de segundo para responder a essas perguntas. Próximo passo, depois que ela começou a entender, então, o que era fazer um parcelamento de solo de uma maneira bastante básica, de um estudo de massa, a gente disse, Urbia, tu precisa entender como se desenvolve agora o modelo de viabilidade completo, dentro da estrutura que o Grupo Sólido desenvolve. Esse modelo de viabilidade é um modelo padrão para quase todas as empresas loteadoras do Brasil. Ela segue, com alguma pequena diferença, ela segue exatamente essa estrutura. Chega-se a uma gleba, depois que se encontra essa gleba, se abre dois eixos. Um eixo de produto, que algumas vezes tem pesquisas e outros não, e que diz o tamanho do lote. A gente sabe que na maioria das vezes, quando a gente fala em loteamento, não em condomínio, mas em loteamento, o tamanho do lote é o lote mínimo que a cidade deixa de ser desenvolvido. Algumas exceções não é, mas muitas vezes é. E a gente precisa encontrar e entender as análises ambientais e as condicionantes legais daquele município. Então, aqui tem uma APP, aqui tem tem uma área de mata que precisa ser preservada, e quais são os indicadores urbanísticos que vão me dar aqueles 4 parâmetros fundamentais: tamanho de lote, produto, mas também tem condicionantes legais nisso, tamanho das ruas ou da rua, tamanho do quarteirão, dimensão máxima que esse quarteirão pode ter, e arruamento. Qual é o arruamento geral disso? Então, essas atividades eram sempre manuais, cansativas, com muita chance de erro, porque tu entra dentro do sistema para buscar essas informações, tu tem que interpretar uma lei. E depois disso, com essas informações, um arquiteto urbanista, né, um urbanista sênior, dentro da nossa empresa sempre foi dessa forma, ele tem que desenvolver o estudo de viabilidade. Então, é basicamente começar a desenhar as ruas dentro dessas características, os lotes dentro dessas características, os quarteirões, e depois que ele desenha tudo isso, ele chega aos números e vê se esses números estão dentro da expectativa de briefing do cliente, se alcançou a quantidade esperada pelo cliente. Esse urbanista tem que ser sênior, porque a gente sabe que a diferença é muito grande entre um urbanista de muita prática para fazer esse estudo e de um urbanista um pouco mais júnior, porque dá uma diferença muitas vezes de 3% de lotes entre um desenho e outro pode inviabilizar uma área ou viabilizar essa área. Então, a gente sempre considerou isso como ponto fundamental para que tivesse um urbanista sênior nessa ponta. E depois disso, a gente gera uma planilha de áreas que é entregue para o pessoal da viabilidade econômica financeira. Eu sou urbanista e tem toda uma linha de estudo econômico. Muitas vezes isso é desenvolvido para a própria Sólido, e mesmo quando a Sólido não é contratada para isso, nós sempre temos uma viabilidade econômico-financeira
que corre junto, dentro do flow de projetos, corre junto uma viabilidade econômico-financeira, porque não existe projeto para o mercado imobiliário sem viabilidade econômica. Então, a gente isso tem muito em mente dentro da nossa empresa. Para que essa análise de viabilidade econômico-financeira deu go, no go, ou seja, compro a área ou não compro a área? Aprofundo o desenvolvimento, um estudo, uma pesquisa nessa área, se ela tem potencial, ou caio fora e não invisto mais nessa área? Então, basicamente, essa é a estrutura que praticamente todas as empresas que estudam, que trabalham com viabilidade, fazem dessa forma. Em determinados momentos, quando às vezes esse goal vai à frente, essa viabilidade se aprofunda. Bom, agora eu vou fazer realmente, vou orçar todo o empreendimento, vou fazer uma pesquisa profunda na área, porque pelo volume do empreendimento precisa ter um pouco mais de profundidade, mas começa dessa forma. E a gente ensinou a Urbia, então, a fazer esse processo inteiro. A gente entrega a gleba para ela, está aqui o PDF ou o DWG com a área, com as condicionantes ambientais e legais, tamanho de rua, quarteirão e outros indicadores. Bem, acho que nós tivemos um probleminha com a conexão do nosso convidado. Vamos aguardar um pouquinho, né? Só para ver se ele consegue entrar novamente. Mas, a princípio, o meu áudio, o meu vídeo, acho que está tudo ok também, né? Coloque nos comentários, por favor, ali, se está tudo bem. Se vocês estão me ouvindo bem, né? Se está tudo ok, o meu áudio e o vídeo também, para que a gente possa chamar novamente o nosso convidado, né? Por favor, coloque para mim aqui. Vamos lá, enquanto aguardamos um pouquinho só, né? Eu quero só aqui dar um abração, mandar um abraço forte para o Januário, ele que está conosco. Januário, obrigado pela sua pergunta, daqui a pouquinho o professor provavelmente ele vai responder para você. E Lidiane interrompeu um pouquinho aí, tá? Mas já vamos aguardar um pouquinho o professor voltar novamente, né? Tá bom? Combinado, tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, né? Ah, sem dúvida, já está voltando, vamos lá. Tá voltando, tudo certo? Porque todo o processo, quando você fala de online, sempre tem, né, tem que jogar com o plano B também, né? Mas o Luiz Antônio está chegando aí novamente. Oi, Luiz, tudo certo aí? Alguma coisa aconteceu do nada, o meu Zoom fechou. Não tem problema, importante. Não tem problema, acontece. Talvez uma Por favor, pode continuar, né? Eu não sei o quanto eu perdi, mas eu acredito que eu estava eu vou compartilhar a tela, você só confirma se eu estava nessa tela aqui. É aqui que eu estava? Acho que é uma anterior a uma. Vou voltar a essa, fazer só uma introdução rápida e eu continuo ali para isso. Então, Maravilha, vamos lá. É aqui que eu estava? Tá bem. Então, quando a gente ensinou a Urbia, a gente ensinou ela a desenvolver, desculpa se eu estiver repetindo, desenvolver um estudo de viabilidade urbanística de um loteamento ou de um condomínio, ao qual a gente ensinou ela a fazer de uma maneira bem simples, mas pegando principalmente a estrutura tradicional de desenvolvimento de um estudo de viabilidade urbanística. Se encontra a gleba, depois, quando se encontra a gleba, entram dois braços, um de produto e um de projeto, para serem desenvolvidos. O produto, basicamente, vai me dizer, nesse primeiro momento, qual é o tamanho do lote a ser desenvolvido naquela área, porque eu preciso ver a quantidade de lotes e os indicadores urbanísticos para ver o custo desse empreendimento. E o estudo de projeto precisa analisar as condicionantes legais e ambientais dessa área para que a gente consiga dar mais consistência a esse estudo. Tendo essas informações de projeto e de produto, a gente desenvolve o estudo de viabilidade urbanística, ao qual a gente tem um arquiteto sênior para fazer esse trabalho, justamente por ser um trabalho de alta importância e que a gente sabe que a gente precisa, de fato, esgotar o desenho para conseguir chegar ao melhor resultado. Depois que a gente chega a que se desenvolve todo o traçado urbanístico, é desenhado esse traçado urbanístico, a gente cria uma planilha de indicadores, de áreas,
e isso é encaminhado por pessoal da viabilidade econômico-financeira, que vai fazer o entendimento se esse empreendimento tem potencial ou não tem potencial. Então, a gente ensinou a Urbia a fazer isso aí, então a gente entrega hoje para ela a área, entrega o produto, o tamanho do lote, basicamente, entrega as condicionantes legais e ambientais, aqui passa uma APP, por exemplo, ela já entende que tem um curso d'água passando que hoje ela tem que deixar do eixo 30 metros de proteção, e a gente pode, inclusive, indicar se a gente pode cortar esse eixo ou se a gente quer não cortar essa restrição, por exemplo, ter uma ponte ou uma passagem pelo APP, e ela devolve para a gente o estudo de viabilidade construtivo e análise de viabilidade econômico-financeira, fazendo tudo isso de maneira autônoma, automática e também em fração de segundos. E para que a gente tenha o go, no go, essa área vale a pena ir para frente ou segura ela, vale a pena aprofundar ou nem vou perder tempo, ou com esses dados já são suficientes para que eu compre essa área porque eu vou desenvolvê-la daqui a um tempo ou agora mesmo. E aí que a gente, de fato, criou uma revolução de tempo nesse processo. Porque enquanto essa cadeia toda levava não menos que 20 dias, quando era muito rápido, levava 15 dias para ser feito, todo esse processo, e comumente isso leva 30, 45 dias para ser feito. O empreendedor junta várias frentes para fazer isso, e mesmo que ele tenha internamente isso, ele também leva tempo para fazer. A Urbia diminuiu esse tempo para 15 minutos. Então, aí a gente conseguiu entender, de fato, a primeira grande modificação que a gente tinha dentro dessa startup, dentro dessa inteligência artificial. Diminuiu o tempo em 10 vezes, em 15 vezes, do que seria o tempo normal. Hoje, para os nossos MVPs, a gente pede um prazo de 72 horas para entregar, inclusive o estudo territorial da área, com análises sociodemográficas e tudo mais, além de todo urbanístico, com diferentes cenários. Eu vou falar isso aqui para frente para vocês. Então, a gente entendeu que a automação de projeto que ela faz gera diversos benefícios, desde o traçado ser gerado com eficiência, sempre pela escolha do melhor parâmetro. Para esse empreendimento, o melhor parâmetro é a maior quantidade de lotes, para esse o melhor parâmetro é a menor quantidade de arruamento. O arruamento é muito caro nesse município, nessa região. A gente tem ali todos os indicadores de eficiência do empreendimento, desde qual atestada por arruamento que nós temos, quanto de lotes regulares, target, padrão, que a gente buscou, como é que a gente tem as hot zones dessa região, com os dados inteiros do empreendimento, tudo isso abastecendo uma viabilidade econômica. Ela tem comunicação direta com o Excel, ao qual eu defino quais são as casas que determinadas informações precisam ir, quais células do Excel precisam ser abastecidas por informações dessa viabilidade urbanística, e ela manda isso direto, por exemplo, para a planilha de Excel do cliente. Então, não gera nenhuma ruptura na maneira que esse empreendedor, que esse estruturador, que esse loteador tem de analisar economicamente um empreendimento, porque eu posso simplesmente ensinar a Urbia a usar a planilha de econômico-financeira desse cliente. Bom, aqui eu vou mostrar alguns casos reais para vocês. Lá no início eu mostrei ela aprendendo, e aqui ela já está trabalhando, então ela já está operando dentro da Sólido. Isso aqui é uma área de 38 hectares, onde nós temos aqui na frente uma grande avenida, e é uma área com uma geometria bastante disforme. Então, nós temos os ângulos agudos, ângulos obtusos, nós temos curva, uma grande frente para uma avenida. E aqui, além de a gente chegar para a Urbia e dizer, Urbia, faz a maior quantidade de lotes possíveis dentro dessa área, a gente deu mais outras informações que a gente queria e outras diretrizes que ela deveria seguir. Essas diretrizes eram, bom, além do maior número de lotes, a gente quer fazer um Central Park nesse empreendimento, porque a gente viu que essa cidade é muito carente em áreas de parques esportivos e áreas de parque a céu aberto. Isso iria ancorar, vai ser uma das âncoras do nosso empreendimento. E esse modelo de parcelamento de solo é um loteamento de acesso controlado, ao qual nós temos uma única entrada e saída. Não é murado, a gente está falando com um público de loteamento econômico mais. Então, assim, não é murada,
não tem grande infraestrutura condominial, não é um condomínio, é um loteamento, porém tem uma única entrada e uma única saída, porque a gente entende dessa forma que a gente cria segurança e depois vão ter vários conceitos de segurança que vão ser implementados, várias camadas dentro desse empreendimento. Urbia começa a trabalhar e ela começou a gerar alguns cenários, começou a gerar diversos cenários em cima dessas diretrizes. Então, bom, Central Park, então tem que ter área de parque grande, uma única entrada e uma única saída. Vamos mexer nisso, até que ela chegou nesse resultado aqui, colocando um Central Park no meio, que era o que de fato nós queríamos, que era o que a gente tinha pedido para ela. E aqui a gente reduziu a velocidade dela para que isso pudesse ficar um pouquinho mais gráfico, mas ela usou todas as informações em torno de 30 segundos, ela chegou a esse resultado. E bacana que a gente consegue abrir o relatório dela, a gente viu que houve mais de 1000 estudos que ela gerou e só aumentando um pouquinho de lotes dentro dessas regras que ela ia gerando, para a gente chegar a esse resultado, que é o resultado do urbanístico, como a Sólido Urbanismo desenvolveu, Powered by Urbia, então organizado pela Urbia. Então, o urbanístico basicamente é o que ela desenvolveu com as diretrizes e as estratégias implementadas pela gente, e a gente conseguiu isso, que era inicialmente um estudo de viabilidade com um pouco mais de complexidade para um cliente já tradicional nosso, ao qual a gente sabia que aí evoluiria para o desenvolvimento urbano daqui, onde está lá uma única entrada e saída para o empreendimento, onde a gente inclusive depois já vai colocar um welcome gate aqui, um portal de acesso ao empreendimento. Todo o Parque Central, ao qual nenhum lote está a mais de 2 quarteirões de distância desse parque. A gente está valorizando esses lotes com a ideia dessa grande âncora central de recreação e lazer e esporte. E com o maior número de lotes possível, chegamos a 754 lotes, sendo que desses lotes, 90% tem o tamanho target. Ou seja, a gente disse para ela que a gente queria ter o maior número possível de lotes de 250 metros, para ela não quebrar muito isso. A gente sabe que lotes que começam a quebrar muito, isso diminui um pouco a eficiência comercial e a dificuldade de precificação, muitas vezes. Aqui um outro exemplo daí onde a gente já tem uma área muito mais complicada, com diferentes acidentes geográficos, topografia acidentada, uma APP grande de uma nascente, um curso d'água. Aqui, uma outra área de preservação, aqui onde era uma antiga pedreira, uma mineração que acontecia na região. E depois que ela fez a análise topográfica e gerou essa mancha, que parece um quadro abstrato, mas são o mapa de declividades, quanto mais quente, maior a declividade, em porcentagem, a gente disse para ela, além de conseguir o maior número de lotes, a gente quer que tu faça uma análise e entenda como uma pessoa sairia de um ponto A até um ponto B, caminhando sempre pelas melhores regiões da topografia, de forma que a gente não precisa mexer muito, gastar muito com terraplenagem dentro dessa área. E aí ela começou a trabalhar, a gente criou esse Pathfinder nela, que é um algoritmo que foi adicionado a ela, e ela começou a buscar entre um ponto A e um ponto B como seria esse melhor caminho. Até que ela chegou a esse aqui, que a gente chamou de walkability. Então, quando eu saio desse ponto, por onde eu caminho, onde eu tenho, de fato, uma qualidade de caminhabilidade. E, em cima disso, a gente disse que isso deveria ser levado e transformado nos eixos estruturadores do traçado. Então, a gente viu que ela criou, por exemplo, esse eixo de caminhada e ela estampou aqui uma rua em cima. Até que a gente chegou a esse resultado. Aqui a gente está falando de estudo de viabilidade urbanística. Então, quando o urbanismo entrou aqui, e a Sólido Urbanismo entrou de fato para desenvolver, é claro que aqui a gente mexeu em algumas coisas, mas é muito legal que ela chegou a um resultado de alta eficiência e que depois, com pequenos ajustes, a gente chegou, e principalmente porque aqui não é mais econômico mais, aqui é econômico mesmo. Aqui a elasticidade de preço de venda desse produto imobiliário é muito pequena. Então, a gente chegou a um resultado bem legal. Agora eu vou falar para um exemplo real também de um MVP, de um estudo de viabilidade, ao qual a Urbia foi contratada, de um amigo nosso de Santa Catarina, aí da onde a Lid está falando, e que é esse empreendimento aqui. Vamos lá, ele nos contratou para fazer o MVP e nós resolvemos a Urbia, nós queremos 3 cenários desse MVP. Todos eles a gente quer o maior número de lotes possível, mas a gente quer testar esse maior número de lotes
com 3 cenários diferentes. Cenário 1, simplesmente o maior número de lotes, que na verdade se transformou em cenário B. Aqui eu vou explicar já por quê. Então ela fez esse cenário aqui. Aqui tem uma app onde ela passa, colocou as áreas verdes, fez um parcelamento de solo, colocou as ruas e chegou a 327 lotes. A gente falou para ela, bom, nós queremos um segundo cenário, que é um cenário que a gente quer que esse desenho urbano seja mais atrativo para as pessoas. Como ela tem um processo de machine learning, a gente vai qualificando determinados desenhos urbanísticos, ela vai entendendo que alguns traçados são mais legais que outros. Então, esse aqui é um traçado bem chato, traçado simplesmente irregular, sem muita atratividade, uma grande rua reta, ao qual as pessoas saem caminhando ou andando com seus carros sem participar muito desse parcelamento solo, desse bairro. E ela gerou esse cenário A aqui, onde ela gerou essa rua com cul-de-sacs, com modelo de vila. Esse cul-de-sac curto ele é muito interessante, porque a gente consegue criar dentro das comunidades a ideia de uma rua de muito pouco tráfego, ao qual a rua acaba virando uma expansão das atividades de recreação e lazer das crianças. Então aqui é uma rua super tranquila para uma criança, por exemplo, jogar bola na rua e brincar com os amigos da vizinhança. Então, ela entendeu isso e fez esse traçado que ela chegou a 321 lotes. Bom, 6 lotes a menos que esse, 6 lotes a menos que esse. E depois ela gerou um outro, Urbi, a gente quer que seja um traçado mais orgânico, mais solto, mais bonito, realmente o mais qualificado de todos, porque a gente quer entender o quanto a gente pode chegar a esse tipo de cenário. Ela gerou esse cenário aqui com 301 lotes, 26 lotes a menos que o cenário de maior número de lotes. Mas qual foi o que foi legal nisso aqui? Porque o cenário B, eu tenho 327 lotes, mas eu tenho 22% de arruamento. No cenário A, eu tenho 321 lotes, num traçado urbanístico mais legal, mais valorizado, e eu tenho 2% a menos de arruamento, que representa 10% a menos de arruamento. 10% a menos de arruamento é basicamente 10% a menos de custo de infraestrutura, porque a infraestrutura urbana para loteamentos ela está diretamente ligada ao eixo de vias. Então a gente pode fazer aqui o comparativo e entender que mesmo perdendo 6 lotes, eu tinha uma redução de custo muito grande para a implementação desse loteamento. E um traçado mais legal. Então, o cenário A acabou sendo o propositivo. O cenário C não foi muito, apesar de ele ter um arruamento menor, mas a gente não tem muita elasticidade de preço, então a gente não conseguiria diminuindo 20 lotes, conseguir ter uma rentabilidade igual. E ela fez tudo isso em tempo real e ainda gerando um qualitativo dos lotes, me dizendo quais desses lotes do cenário adotado tem as melhores notas, ou seja, quanto mais quente é a melhor nota, por exemplo, com proximidades de áreas de recreação e lazer, com a conexão das principais vias, gerando uma nota para cada um desses lotes, gerando uma nota geral para o loteamento, que faz eu entender e ajudar qual cenário é melhor, e também fazendo com que eu tenha, eu possa exportar isso como planilha de vendas, e eu já tenho lá na planilha de vendas a nota de cada um desses lotes, para precificar depois de uma maneira bem simples. E é muito, isso ajuda bastante dentro do processo depois de desenvolvimento. Aqui é um modelo que a gente chama de modelo híbrido, ao qual a mão humana vai desenvolvendo alguns traçados e ela em tempo real vai dando as informações e a gente pode mexer esse traçado de diversas formas, em que ela vai encaixando as ruas e dando o número de lotes, dando o número a quantidade de arruamento, tudo em tempo real. E a gente tem aí a habilidade humana e a Urbia se fortalecendo, que é o que a gente acredita ser o melhor caminho. Score geral de lotes. Eu acho que meu tempo está terminando aqui, então eu vou dar uma corrida aqui, que já estou caminhando para o final. Esse aqui é um exemplo muito bacana de um bairro planejado, ao qual a gente usou a Urbia para fazer simulações de faturamento. E quando a gente montou as estratégias dos multiprodutos que teriam aqui nesse empreendimento, condomínio de lotes, loteamento aberto, âncora comercial na frente de uma BR, condomínio de casas, condomínio fechado de casas, um grande parque central para o empreendimento com edifícios na volta, ela começou a gerar vários cenários e a gente começou a montar esses cenários também em tempo real, a gente gerou mais de 15 cenários para ir aumentando o VGV, o faturamento total desse empreendimento.
Então, a gente sabia que a expectativa do cliente era chegar em 430 milhões para os permutantes, que teriam uma permuta de 73 milhões. E graças a gente ter feito mais de 15 estudos, a gente conseguiu passar um VGV target de 430 milhões para 530 milhões. Uma permuta esperada pela família dona da área de 73 para 92 milhões. O empreendimento, a família tinha passado 60 dias para que as empresas apresentassem esses estudos. A gente fez tudo isso em 10 dias. Sobraram 50 dias para que o empreendedor montasse estratégias de como conseguir conquistar essa família. E sobraram 50 dias para que a gente embalasse cada vez mais, estruturasse essa apresentação, fizesse um pitch mais forte ainda para captar a família. E foi um sucesso. Foi muito bacana porque a gente conseguiu juntar isso tudo. Mas vamos lá. O expertise humano, no nosso ponto de vista, é insubstituível. Mas e o feeling? Quando a gente fala de dados, quando a gente fala de informações, quando a gente fala de números, a gente sabe que nós temos recebi que eu tenho 8 minutos aqui. O expertise humano, ele é insubstituível, mas e o feeling? Eu posso diminuir ou até eliminar, muitas vezes, o feeling dos negócios. Bom, eu tenho feeling que esse produto é melhor, eu tenho feeling que fazer dessa maneira é mais rápido, eu tenho feeling que isso aqui vai ser melhor para o empreendimento. Vamos lá, se eu tenho dados que confirmam esse feeling, ótimo, mas se eu tenho dados que não confirmam esse feeling, eu vou atrás do quê? Do feeling ou dos dados que estão dizendo uma coisa diferente? Então, a Urbia vem para mostrar que em muitas simulações que ela faz no desenho urbano e muitas informações que ela busca de bancos de dados e Big Data, eu consigo dar suporte para diminuir a responsabilidade do feeling numa tomada de decisão e o aumento dos resultados práticos e das análises técnicas para as tomadas de decisão. Até porque 90% de toda a informação produzida no mundo aconteceu nos últimos 2 anos. Então, onde estão essas informações? Quem aqui da Masterclass está usando essas informações para conseguir ter melhores resultados nos seus empreendimentos? A gente acredita muito nisso aqui, que data has a better idea. Então, Urbia, a gente precisa que, além de tu fazer todo esse processo automático de geração de traçados, ou no sistema híbrido ao qual nós geramos traçados, e tu monta os cenários rápidos, ou no sistema que a gente estrutura as estratégias e tu gera os traçados, tu também precisa buscar informações de diversos bancos de dados para que a gente possa tomar e definir as estratégias de maneira melhor. E como que funciona isso? Essa parte de dados ela é feita através de cruzamento de informações com dados censitários, sociodemográficos, análise morfológica das regiões, ancoragem localizada, uma coisa muito bacana que a gente consegue entender o potencial de, por exemplo, em empreendimentos colocar determinadas âncoras, e entendendo dinâmica econômica, força de trabalho regional. Isso aqui é uma pesquisa vocacional profunda? Não, ela não faz isso. A gente não tem nem a pretensão de chegar ao que a Prospecta, ao que a Data ou que a Brain faz. Não, não é isso. Ou que a Método faz, o Método Lotte do Wagner. Não, não é isso. O que a gente quer é ter informações, porque nós estamos numa caverna escura só com feeling. No máximo ali com uma velinha. A gente quer poder ligar o abajur e não estar mais na escuridão. Mas nós ligamos os refletores e está tudo iluminado. Talvez ainda não. Para alguns produtos pode ser que sim, mas para a maioria dos produtos, principalmente alta complexidade, talvez precise aprofundar um pouco mais. Mas nesse momento de estudo de viabilidade inicial, tu já ter informações que tu jamais teria, isso ajuda muito para fazer com que essas viabilidades sejam cada vez mais, performem cada vez mais e cheguem a um dos pilares que a gente falou lá atrás, que é veracidade. Aqui nós temos a plataforma que a Urbia busca informações. Isso é uma plataforma de uma startup parceira chamada Power Space Hunters, e então a Urbia ela busca em várias das informações em alguns bancos de dados. O principal banco de dados é justamente a Space Hunters, onde a gente pode buscar informações de população da região e da área de influência do terreno onde a gente está desenvolvendo essa viabilidade, quantidade de moradia, verticalização, renda, consumo, classe social, segregação social, idade, educação, clusters econômicos, enfim, muitas informações que vão nos ajudar a desenvolver essa viabilidade. Aqui estão uns exemplos, por exemplo, numa área que a gente consegue entender
tudo que tem na volta, a quantidade de habitantes que tem para um raio de 2 ou 3 ou 5 ou 1 quilômetro, a gente define essa análise. Qual é o perfil de consumo da região, qual é a classe predominante, como é que é a zona morfológica de influência, e principalmente aqui eu consigo entender se eu quero ancorar algumas atividades, quais são as atividades que eu posso colocar dentro do empreendimento e em qual região eu consigo colocar elas dentro de âncoras de diversos tamanhos. Mega empreendimentos, a gente fala de âncoras realmente importantes, uma loja van, um outlet, um shopping, uma universidade, mas empreendimentos pequenos não podem ter âncoras? Claro que podem. Eu posso fazer um loteamento relativamente econômico e pensar que a âncora pode ser uma pequena creche que vai estar no empreendimento, porque não tem creche na volta e uma família de baixa renda precisa deixar seus filhos em algum lugar para trabalhar. Isso pode ser tomada de decisão na venda de um produto imobiliário. Então, a âncora não necessariamente precisa ser uma mega âncora. Até caiaque tem âncora. Então, a gente tem âncoras de navio e de caiaque. Mais ou menos essa relação. Bom, nos próximos 30 dias nós estamos lançando a plataforma, que vão ter alguns serviços ali para vocês utilizarem. Vai ficar o convite para vocês acessarem o site do Grupo Sólido e serão direcionados à plataforma da Urbia. Porque uma das coisas que vocês vão poder fazer é colocar o loteamento que vocês estão trabalhando e esse loteamento que vocês estão trabalhando podem entrar dentro da Urbia. A Urbia vai fazer algumas análises para vocês bem legais ali. Então, em 30 dias vocês já vão ter isso na mão de vocês. Hoje a Urbia está completamente incubada dentro do Grupo Sólido, então qualquer serviço que vocês queiram, o nosso MVP ou projetos urbanísticos está dentro do Grupo Sólido. Mas tudo isso que eu imagino que é para um único motivo. A Urbia foi criada, a Sólido Tech existe para quê? A gente possa automatizar processos mecânicos que são altamente demorados e altamente dependentes de humano, para que a gente possa gerar destinos cada vez mais humanos. Então, nosso objetivo com a Urbia não é que a Urbia vai substituir o urbanista, é que ela vai deixar o urbanista cada vez mais ser um player estratégico do empreendimento e não simplesmente operacional, desenhista, montando cotas dentro desse projeto. Isso faz com que a gente consiga, de fato, juntar o que a gente acredita ser o melhor, o mundo humano de estratégias, de criatividade, de entendimento das pessoas, de empatia com o mundo da tecnologia, da inteligência artificial, que vai nos dar velocidade, vai nos dar volume de trabalho, vai nos dar alterações de projetos altamente rápidas e diretas. Para vocês terem uma ideia, eu consigo chegar com um projeto depois que foi desenvolvido pela Urbia ou não, para uma prefeitura, e a prefeitura pede para eu fazer alguma alteração, troca essa rua de lugar, troca essa área institucional de local, eu simplesmente faço isso e na hora já sai o PDF pronto para ser retomado para dentro da prefeitura. Isso pode ser feito, inclusive, na frente do técnico, numa reunião com a prefeitura, na hora isso pode ser feito. Não tem mais aquilo, volta para o escritório de urbanismo, eles avaliam as alterações, ficam testando os cenários, fazem as alterações, quando tudo tiver alterado, cotam todo o projeto para fazer uma nova entrada. Então, outra etapa aqui de 15 dias nós podemos transformar em mesmo dia, um dia ou 48 horas. Estou vendo que o pessoal está com uma pergunta se a Urbia hoje ela é um software locado ou se ela já estou caminhando para o final aqui, vou deixar meu contato para vocês. Ou se ela ou se ela está dentro do Grupo Sólido. Então, a Urbia hoje, para vocês contratarem ela, vocês podem contratar exclusivamente ela como serviço e todo o atendimento é feito pela Sólido Urbanismo. Todos os projetos da Sólido Urbanismo são Powered by Urbia. Então, num desenvolvimento não só de estudo, mas urbanístico, todos os projetos vão ser desenvolvidos também pela Urbia. Mas, nos próximos 30 dias, está vindo a plataforma da Urbia no ar. Isso vocês certamente vão ficar sabendo, se vocês seguirem as minhas redes sociais ou a do Grupo Sólido. Vai vir para o ar a rede social da própria Urbia, vocês vão conhecer um pouquinho mais a fundo dela. Ali já vai ter vários serviços, porque a ideia é que a Urbia seja uma plataforma de soluções para loteamentos e condomínios. Então, a gente vai começar com algumas soluções, aos poucos novas soluções são colocadas no ar,
e vocês vão poder utilizar aí. Lid, obrigado pessoal pela oportunidade. Falar de tecnologia é uma coisa que eu gosto demais, assim. E aqui estão meus contatos, está o meu WhatsApp e o Insta, tanto do Grupo Sólido quanto o meu. Fiquem à vontade de me contatar, fiquem à vontade de me chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo todo mundo. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Desejo muitíssimo sucesso na jornada de cada um que está nos assistindo aí.